Bom dia a todas, muito bom dia a todos. Eu notei aqui no meu livrinho as coisas que eu tinha para falar para vocês, mas, deputada Beth Saão, muito obrigado pelo seu engajamento em conseguir uma sessão solene. Não é fácil conseguir isso, e se não fosse também pela senhora e pela Rosemarie, nós não teríamos esse momento. Muito obrigado em nome do IPT pela honra de falar com vocês e também falar em público para uma televisão específica sobre o significado do IPT para a sociedade de São Paulo. Em nome da senhora Regina Bueno, que é uma aposentada do IPT, eu cumprimento aqui todos os trabalhadores do IPT que passaram por aqui, que deixaram sua marca, e vocês que estão aqui trabalhando, nos prestigiando. Muito obrigado por participar aqui desse encontro. Em nome do professor Sakamoto, professor da Universidade de São Paulo, da curso de Medicina, trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, muito obrigado pelo apoio que a Secretaria tem dado ao IPT em todo esse processo desde o começo do ano. Aliás, um processo de uma revolução muito grande na questão de ações com a sociedade, deputada. O que eu tenho para falar para vocês é um pouco do significado do IPT, mas muito mais para mostrar que a existência do IPT ela é extremamente conectada com o presente e com o futuro de uma sociedade. O IPT, olha só, o IPT foi criado há 120 anos. Vocês sabem o que significa 120 anos? 120 anos significa, deputada, a República tinha 10 anos. A cidade de São Paulo tinha 250 mil habitantes. 55% da população de São Paulo não falava português. E o que é interessante é que 30 anos antes, 20 anos antes da República, a cidade de São Paulo se concentrava na região do Anhangabaú e do rio Tamanduateí. Porque o rio Tamanduateí tinha facilidade para navegação e o Anhangabaú tinha água. Com o crescimento da sociedade, particularmente, que é uma cidade cercada de rios de planície, a cidade teve que se adaptar a esse crescimento tão rápido, de 30 mil, 40 mil habitantes para 250 mil, 200 mil pessoas. Consequentemente, os especialistas daquela época pensaram, Paula Souza, um deles e o principal, pensaram o seguinte: o IPT estava dentro da Universidade Politécnica. A gente precisa de um instituto adequado para entender o crescimento da cidade. E olha que coisa interessante, nesse processo começou um movimento de entendimento, de demanda de pessoas e, consequentemente, a vida dessas pessoas. Ciência, tecnologia, serviços tecnológicos, inovação, são provocados pelo entendimento de sociedade. O IPT, desde a sua essência, é inovador. E daí a cidade começou a ser criada com arranha-céus, criadas com os aterros, criada com meus amigos aqui da área de construção civil me ensinaram uma palavra nova, a criação das obras de arte, que são os viadutos, as pontes, enfim, tudo que uma cidade precisava. E aí é interessante, deputada, que com o crescimento da cidade, e pessoas que estão assistindo aqui, com o crescimento da cidade, como em todas as cidades, grande parte das cidades do mundo, o crescimento ele não ocorre de forma regular. Com o crescimento das sociedades, com o crescimento das cidades, começam a aparecer os problemas, os desafios de uma sociedade. E começam a ter deslizamentos. A cidade é construída em cima da Serra do Mar, como grande parte das cidades aqui do país foram construídas no início. E, consequentemente, tinham problemas relativos a isso. Muitas árvores que caem, rios que foram tampados, enfim, dentro de um processo de construção de uma cidade no início do século XX, São Paulo se destacou e o IPT fez parte necessária dessa história. Quando Juscelino Kubitschek chegou na metade do século passado, o IPT já tinha 50 anos. 50 anos.
E como esse grupo começou a trabalhar fortemente a área de construção civil, os materiais começaram a ser importantes. Quando a gente fala de materiais, eu estou falando dos materiais metálicos. Os americanos vieram aqui, dentro da USP, dentro da Poli, para montar um primeiro curso específico de engenharia de metalurgia, porque tinha um laboratório já profissional trabalhando nessa área. No começo da metade do século passado. Um Instituto de Pesquisas Tecnológicas. A indústria de automóveis, a indústria do petróleo, a indústria, particularmente, gente, essa indústria de materiais, ela hoje é resolvida aqui. Mas, particularmente, deputada, nós temos num fogão vidro, metal e plástico. Num celular, nós temos vidro, metal e plástico. De forma bem simplória. São aproximadamente 65 sacos de soja que a gente precisa para comprar esse aparato, que tem mais de 200 milhões deles no Brasil. Se eu pego esse aparato e jogo no lixo, essa sucata de metal, plástico e vidro, ela vale $5 o quilo. Isso vale $100 o quilo. $5 transformados em $100, só para deixar um pouco de maneira mais educativa. Um fogão vale $8 o quilo. Um carro simples vale $15 o quilo. Um carro melhor vale $30 o quilo. O carro mais caro do mundo custa $1.200 o quilo. Um satélite custa $55 mil o quilo. Isso é ciência. Porque se a gente pegar todos esses caras e jogar num precipício, eles valem $5 o quilo. Isso é o significado de ciência, tecnologia, inovação, porque tem que entender de transformação, conhecimento para uma demanda que gere valor. Falando de cidades, o mundo hoje é responsável, a grande preocupação do mundo hoje é a questão de cidades inteligentes. O IPT cuida das cidades. Portanto, se a gente fosse começar a pensar em cidades inteligentes no Brasil, o IPT é um dos principais atores para trabalhar com cidades inteligentes. Agora, se a gente for falar de novos materiais, o IPT tem se destacado em desenvolvimento de materiais para baterias, materiais avançados. Aliás, o grande produto brasileiro hoje, chamado nióbio, o IPT auxiliou esta empresa a desenvolver o seu processo. Uma das primeiras empresas, se não a primeira empresa a ter certificação ISO 14000, que o IPT deu apoio. Então, materiais avançados, desafio da sociedade. Cidades inteligentes, desafios da sociedade. Só que a gente ainda tem 2 desafios na sociedade hoje. Um desafio claro, muito claro. No começo do século XX, pesquisadores do mundo todo reuniram os grupos de química e foram entender a tabela periódica para fazer com que as sequências possíveis ou novos materiais fossem pesquisados. O efeito do conhecimento da química no século XX foi impressionante. Desenvolvemos remédios, desenvolvemos biocidas, desenvolvemos um conjunto de materiais que fizeram os alimentos serem mais preservados. A química foi o assunto do século XX, fortemente. A gente não viveria mais se não fosse a química. É ponto. E aí tem um detalhe importante. Se você começar a entender o século XX, 90%, 99%, um risco, simplesmente um risco, é que não é conhecido pela química. O mundo novo é um mundo que chega na nossa cara, que é um mundo chamado biotecnologia. Bionanotecnologia. E aí, conversando com um especialista, deputada, esses tempos, ele falou assim para mim, bom, especialmente na área de cadência, de sequência genética, entendimento da sequência genética da vida, do bio, nós não entendemos 1,5% de toda a cadeia. O século XXI é o século do bio. E esse bio não está na terra, esse bio não está no ar, esse bio está exatamente na nossa superfície. E se tem uma coisa que o Brasil tem como reserva, é o bio. O IPT, há 20 anos já, trabalha fortemente com essa área. Inclusive, deputada, inclusive telespectador. O IPT tem dentro de um grupo específico 2 cientistas que participam conosco em projetos, 2 cientistas que são laureados pela Academia Nobel. Se 2 cientistas desse porte
participo em projetos com o IPT, me desculpe, ciência, tecnologia, inovação para um mundo novo no IPT tem sido bem conduzido por esses trabalhadores que estão aqui. Certeza. O quarto ponto de uma sociedade como a nossa hoje, é que nós precisamos, e o último ponto, é que nós precisamos de energia. Todo o nosso processo de entendimento da energia está baseado no início do século passado. Corrente alternada, corrente contínua, os modelos de negócio são muito claros. Só que o mundo vive o mundo da digitalização. Resultado prático, este mundo de energia vai mudar ao longo do tempo. Nós vamos ter sistemas mais digitalizados, nós vamos ter sistemas mais descentralizados, mudando o modelo de negócio, geração de energia de várias formas, e um mundo descarbonetado, queiram ou não queiram. Descarbonetado significa que nós, além de mudarmos o sistema de entrega da energia, que não vai mais ser somente de uma fonte para um fornecido, mas a senhora, o senhor, você pode fornecer energia para o seu vizinho. É fato que isso acontecerá. E se a gente descarboneta também a energia, em termos práticos, a mobilidade mudará e vai ser um plug. O segmento de carros elétricos cresce no mundo 15%, 16% ao ano. Os carros a combustão não crescem um dígito ao ano. O IPT é um dos principais institutos do país que começou o carro a álcool. E o IPT vem se preparando há muito tempo para descentralização, descarbonetação, digitalização da energia. Ciência, tecnologia, inovação em energia. O IPT é mais um instituto brasileiro que tem respeito na sociedade. Finalizando, temos tantos laboratórios, temos mais de 400 pesquisadores muito bem formados, com muito boa qualificação, doutores que vieram de vários lugares do planeta. Não nos parece claro, num mundo moderno, deputada e telespectador, não me parece muito claro nesse momento, não nos parece, IPTanos, muito claro nesse momento, que se temos laboratórios de tal qualidade e temos nesse habitat onde está o IPT, a melhor universidade da América Latina, uma das melhores do planeta, na frente do Rio Pinheiros, o PIB brasileiro, entre Vila Leopoldina e Vila Olímpia, 40% das startups de base tecnológica do país, das 10 unicórnios, também na frente do Rio Pinheiros, ali na frente do IPT, das 10 unicórnios, 7 das unicórnios, em que os seus unicórnios são ex-alunos da própria USP, não nos parece muito óbvio que a gente não entenda esta região como um grande distrito de inovação. É claro, evidente, que se o IPT, num processo além dos seus 120 anos, abre as suas portas para que desenvolvimentos de empresas nascentes, empreendedores brasileiros, consigam transformar $5 em alguma coisa de grande valor de sociedade, que o IPT não participe desse movimento. IPT Open é justamente isso, uma abertura do IPT para congregar uma sociedade em volta do assunto ciência, serviços tecnológicos, tecnologias e inovação. Muito obrigado, IPTanos, por todo o trabalho que vocês desenvolvem ao longo dos seus 120 anos, dos nossos 120 anos. É uma honra ser brasileiro trabalhando no IPT. Muito obrigado.